Polônia aluga 8 helicópteros de ataque Apache como aquecimento antes da grande entrega. O Ministério da Defesa Nacional polonês assinou um acordo de 300 milhões para arrendar 8 helicópteros Boeing AH-64D Apache dos Estados Unidos neste ano. O contrato vem em antecipação às entregas de 96 helicópteros AH-64E que a Polônia encomendou em agosto de 2024. Falando na cerimônia oficial de assinatura em 27 de fevereiro, na 56ª base de aviação em Wrocław, o vice-primeiro-ministro polonês e ministro da Defesa Nacional Władysław Kosiniak disse que a intenção é preparar a Força Aérea para operar uma grande frota de Apache projetada para aumentar suas capacidades de ataque. Em 2028, estamos esperando as primeiras 15 das 96 unidades que pedimos no ano passado por uma quantia considerável de 10 bilhões de dólares, disse Władysław. Foi citado em uma declaração divulgada por seu ministério. É por isso que estamos alugando hoje, estamos gastando 300 milhões nisso, para que nossos pilotos e equipes de solo possam se familiarizar com esse equipamento. Aprender todas as habilidades, assumir o controle dele. As entregas das 96 aeronaves com equipamentos e armas relacionadas estão programadas para serem concluídas em 2032, quando os helicópteros forem fornecidos à Polônia. Espera-se que os militares do país sejam o segundo maior usuário dos Apaches no mundo, depois dos Estados Unidos. De acordo com os acordos de compensação concluídos como parte da aquisição, empresas de defesa polonesas estarão envolvidas na manutenção e atualização dos helicópteros. Analista inglês relata planos da Europa para deixar Kaliningrado sem energia. Durante a desconexão dos países bálticos das redes elétricas russas, a principal tarefa da Europa foi criar uma crise energética em Kaliningrado, disse o analista inglês Alexander Mercorius em entrevista ao seu canal no YouTube de Duran. Os europeus planejavam ainda em 2018 ou talvez antes desconectar os países bálticos da rede elétrica russa, o que por sua vez também desconectaria Kaliningrado. A União Europeia forneceria eletricidade aos países bálticos e Kaliningrado afundaria na escuridão. Haveria uma enorme crise e isso abriria o caminho para todos os tipos de eventos que poderiam forçar a Rússia a fazer concessões ou talvez nas fantasias de algumas pessoas, Kaliningrado poderia ser rapidamente capturada, mas a Rússia já esperava isso e estava preparada para a desconexão, disse o especialista. Ele explicou que em 2014 o país cuidou da independência energética do seu enclave. Em Kaliningrado não há interrupções, os preços da eletricidade não aumentam, os europeus, em particular os países bálticos, não estavam preparados para nada. Agora eles têm que comprar a eletricidade da União Europeia. Os preços duplicaram, há interrupções, concluiu o analista. A Estônia, a Lituânia, a Letônia deixaram em 8 de fevereiro o Sistema Internacional de Energia BREL, denominado após as primeiras letras dos países bálticos, Bielorrússia, Estônia, Lituânia e Letônia. Ainda em junho de 2024, os operadores dos sistemas elétricos dos países bálticos notificaram a Rússia e Belarus sobre seus planos. Após a saída do sistema de energia conjunta, a eletricidade se tornou muito cara nos países bálticos. Kim Jong-un apela à prontidão para usar armas nucleares para a defesa. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, apelou durante os regulares testes de mísseis estratégicos de cruzeiro à prontidão para usar armas nucleares para a defesa, escreve a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA. O camarada Kim Jong-un observou que as capacidades de sua ação em defesa mais avançadas são garantidas por uma poderosa força ofensiva. Ele enfatizou melhorar de forma mais consistente a prontidão das forças armadas nucleares está
totalmente preparado para o seu uso e assim, com a ajuda do escudo nuclear confiável, proteger para sempre a soberania e a segurança do Estado é a missão principal e responsabilidade das Forças Armadas Nucleares da República. Avança a publicação, ressalta também que o objetivo dos exercícios foi demonstrar a capacidade das Forças Armadas da Coreia do Norte de realizar um contra-ataque em qualquer área. A Força Aérea Americana mobilizou uma frota de lanceiros B-1B para a porta da China. A Força Aérea dos Estados Unidos moveu temporariamente seus bombardeiros B-1B Lancer da base aérea de Ellsworth para Grand Forks, Dakota do Norte, para a base aérea de Andensen, Guam, devido à construção da pista de Ellsworth, preparando a base para o B-21 Raider. Ponto-chave número 1. Esta implantação, conhecida como Bomber Task Force, inclui missões estratégicas para o Indo-Pacífico em meio a tensões crescentes com a China e a Coreia do Norte. Apesar de sua idade, o B-1B continua crítico por sua grande capacidade de carga útil e armas standoff. Ponto-chave número 2. Espera-se que o B-21 Raider substitua eventualmente a frota de bombardeiros envelhecida, mas até lá o B-1 continua sendo um ativo militar especial essencial. Porque a Força Aérea dos Estados Unidos acaba de mover seus bombardeiros B-1B Lancer para Guam. De acordo com o Comando Estratégico, a Força Aérea dos Estados Unidos mobilizou parte de sua força de bombardeiros B-1B Lancer e os transferiu de sua base aérea de Ellsworth, Dakota do Sul, para a base aérea de Grand Forks, Dakota do Norte, a base aérea de Andensen, Guam, como parte de uma implantação da Força Aérea de Bombardeiros. A realocação temporária é necessária para concluir um projeto de construção de pista relacionado ao futuro lar do B-21 Raider. Os últimos 17 B-1Bs partiram em 25 de janeiro de 2025, marcando a primeira vez em 30 anos que a linha de voo de Ellsworth ficou vazia de B-1Bs. A realocação temporária e os 800 aviadores devem durar cerca de 10 meses, mas Grand Forks já foi o lado B-1B de 1987 a 1994, então é uma espécie de acolhedor para os Lancers. Enquanto isso, a construção de Ellsworth está em andamento para preparar a base para a substituição do B-1B. A Ellsworth AFB concluirá uma projeção de construção da pista como a próxima parte dos preparativos da base para a sua chegada. A construção da pista de Ellsworth é um marco fundamental para garantir que estamos prontos para receber o B-21 Raider, disse o coronel Derek Oakley, comandante da 28ª Bomber Wing. Este projeto ilustra o comprometimento da Força Aérea Americana com o mais novo bombardeiro de ataque de longo alcance da nossa nação e com a comunidade ao redor. A Força Aérea anunciou planos para mudança temporária em agosto, dependendo de sua avaliação ambiental final e revisão legal. A unidade anfitriã em Grand Forks confirmou a decisão final da base em 2 de dezembro. Um porta-voz disse que, dependendo das condições climáticas, os 2 primeiros bombardeiros devem chegar naquela semana. O poderoso B-1 existe há mais de 40 anos e a missão fundamental continua a mesma: vencer hoje, dominar amanhã, disse o Major Andren Figen, comandante do 37º Esquadrão de Geração de Bombardeiros. O B-21 Raider foi oficialmente revelado em dezembro de 2022 e está atualmente em produção inicial de baixa taxa. Após fazer seu voo inaugural em novembro passado, oficiais da Força Aérea dos Estados Unidos dizem que o B-21 Raider é uma plataforma de ataque de longo alcance furtivo, penetrante com dupla capacidade nuclear e convencional. O B-21 substituirá o antigo B-1B Lancer e o B-2 Spirit na próxima década. A implantação do B-1B Lancer em Guam é estratégica por natureza. O dever temporário do Bomber Task Force em Guam não foi um movimento pequeno, apesar de enviar apenas 4 aeronaves para o território dos Estados Unidos, enquanto a maioria dos tripulantes está lidando com o inverno rigoroso de Dakota do Norte, que fica a meio mundo de distância. O clima e a situação são muito mais quentes em Guam. A implantação ocorre em meio às tensões elevadas no Indo-Pacífico, a China, a Coreia do Norte, a Rússia, dada sua zona marítima contígua, compartilhada em seu extremo leste, conduziu exercícios navais aéreos cada vez mais agressivos e abrangentes com seu aliado de conveniência, Pequim, e cooperação direta, defesa industrial e tecnológica militar com a Coreia do Norte. Esta implantação, chamada
BFT-25-1 apoia os esforços de treinamento das Forças Aéreas do Pacífico com aliados, parceiros e forças conjuntas e missões de sua ação estratégica para reforçar a ordem internacional baseada em regras na região do Indo-Pacífico. Não está claro quanto tempo esta implantação durará. O Ministério da Defesa da Coreia do Sul anunciou que pelo menos um dos B-1BS participou de treinamento conjunto com os F-35S, F-15S e F-16S da Força Aérea Coreana. A missão, primeiro desde que o presidente Trump começou sua segunda administração, foi em resposta às ameaças nucleares de mísseis da Coreia do Norte. No entanto, não são apenas os bombardeiros que são enviados. Quando os B-1 Lancers são enviados para o exterior, eles exigem um grande suporte de peça, de reposição e equipamento de manutenção. Isso requer vários C-17 Globemasters, 3S das várias alas de mobilidade levados para Andersen, AFB, durante a implantação. O B-1B Lancer é a espinha dorsal da Força de Bombardeio de Longo Alcance da Força Aérea dos Estados Unidos. O supersônico B-1B Lancer pode transportar a maior carga convencional de armas guiadas e não guiadas no inventário da Força Aérea Americana. O B-1B tem radar de abertura cinética que lhe permite rastreá-los em movimento. O avião tem capacidade eletrônica que podem bloquear aeronaves inimigas que se aproximam em chafes e flares que confundem mísseis guiados por radar e buscadores de calor inimigas. No entanto, os veneráveis B-1BS foram projetados para um tipo diferente de guerra. Durante a Guerra Fria, carecem de tecnologia stealth. Nossos adversários no Indo-Pacífico têm sistemas sofisticados de defesa aérea e os Lancers provavelmente não se sairiam bem contra eles. As fuselagens estão chegando ao fim de suas vidas operacionais e precisarão de monitoramento próximo. Mas apesar dessas preocupações, os Lancers serão necessários até que a força B-21 esteja totalmente em alta velocidade. Como essas implantações mostram, os B-1S ainda são uma força a ser considerada. O bombardeio B-1 foi oficialmente chamado de Lancer, mas os pilotos o chamam de Bonnie, derivado de grafia de Oni. O B-1 Lancer foi desenvolvido pela primeira vez na década de 1970 como um substituto supersônico para o B-52 Stratfortress. O projeto original podia voar a velocidade de Mach 2.2, 1.688 km por hora. No entanto, o presidente Carter cortou o programa em 1977 devido ao seu alto custo. A introdução do míssil de cruzeiro, a GM-86, que voava na mesma velocidade de distâncias básicas, e o desenvolvimento do bombardeiro Stealth B-2. Carter disse: o bombardeiro B-1 é um exemplo de um sistema proposto que não deveria ser financiado, seria um desperdício de dinheiro dos contribuintes. No entanto, o presidente Reagan enfrentou a mesma questão que Carter: desenvolver o B-1 para o curto prazo ou esperar pelo bombardeiro Stealth B-2. Ele decidiu manter os dois. O Reagan reiniciou o programa em 1981 e algumas mudanças foram feitas. A carga útil foi aumentada para 74 mil libras, um radar melhorado e redução da seção transversal do radar. E as entradas foram diminuídas em tamanho, que reduziu a velocidade máxima para Mach 1.2. O primeiro bombardeio B-1B, The Star of Adeline, foi entregue em 1985. Em 1988, todos os 100 pedidos foram entregues. A produção foi interrompida após o colapso da União Soviética, a assinatura do Tratado de Armas Nucleares START com a Rússia. O presidente George W. Bush ordenou a reforma de 3 bilhões para que o B-1B eliminasse a capacidade de transportar armas nucleares. O B-1B Lancer era agora apenas um bombardeio convencional, mas o uso inicial das 40 variantes convencionais de transporte de bombas teve problemas com incêndios no motor. Portanto, os B-1BS foram mantidos fora da tempestade do deserto. Os B-52S foram usados em seu lugar. Em sua função de ataque convencional, o B-1B foi usado pela primeira vez em combate no Iraque, na Operação Desert Fox, em 1998, e foi usado lá e no Afeganistão no início deste ano. O B-1BS foram usados na Síria. Durante os primeiros 6 meses da Operação Enduring Freedom, 8 B-1B lançaram quase 40% de munições aéreas, incluindo cerca de 3.900 munições conjuntas de ataque direto JDAMs. Munições JDAM foram muito usadas pelo B-1 sobre o Iraque, notavelmente em 7 de abril de 2003, em uma tentativa mal sucedida de matar Saddam Hussein e seus 2 filhos. Durante a Operação Enduring Freedom, o B-1 conseguiu aumentar sua taxa de capacidade de missão para 79%. Durante uma missão de 6 meses no Afeganistão, em 2012, a Força Aérea manteve um B-1B no ar o tempo todo, respondendo por
Um quarto de todas as missões aéreas naquele período realizou, em média, de 2 a 3 missões por dia, apoiando as tropas terrestres. Os B-1BS foram usados na Síria durante as operações Estados Unidos e curdos para remover o Estado Islâmico durante a Guerra Civil Síria. Após um ataque de drones na Jordânia que matou 3 soldados americanos, os Estados Unidos mobilizaram 2 B-1BS para atacar 85 alvos terroristas em 7 locais no Iraque e na Síria, como parte de uma resposta em vários níveis em 2 de fevereiro de 2024. A Força Aérea Americana planeja manter os B-1BS em serviço até 2038, quando o bombardeio Stuart B-21 Raider deverá estar totalmente em serviço. O B-1B Lancer é um avião caro para manter no ar. No entanto, o custo de $63 mil por hora de voo do B-1 Lancer é menor do que os $72 mil do B-52 e os $135 mil do bombardeiro Stuart B-2. Um voo típico de 12 horas custa quase $1 milhão em manutenção e reparos. O osso ainda é uma peça crítica da frota de bombardeiros dos Estados Unidos. The Bone continua sendo um recurso essencial na força de bombardeiros da Força Aérea dos Estados Unidos, junto com o B-52 Stratofortress e o B-2 Spirit. Pode transportar enormes cargas convencionais e conduzir missões de ataque de longo alcance. A força-tarefa de bombardeiros em Guam sinaliza ainda mais o comprometimento dos Estados Unidos com a dissuasão estratégica na região do Indo-Pacífico, onde as tensões continuam a aumentar devido à atividade militar chinesa. Embora não tenha a qualidade furtiva necessária para ser um penetrador ideal no espaço aéreo inimigo, Rússia, China, Coreia do Norte e Irã, ele ainda é um bombardeiro que, devido à sua enorme capacidade de transporte de bombas, deve ser levado em conta pelos nossos inimigos. E com a capacidade de lançar armas de longo alcance, ele pode mirar em navios de guerra enquanto patrulha grandes áreas do Oceano Pacífico, o que, devido ao seu longo alcance, ele é totalmente capaz de fazer. Os Estados Unidos precisam que os B-21 Raider penetrem e fiquem invisíveis no radar dos nossos inimigos, mas até lá, espero que comecemos a ver os B-21S por volta de 2026. Então, nossa tríade de bombardeiros testados e aprovados terá que ser suficiente. As ilhas chinesas do Mar da China Meridional podem ser indefensáveis na guerra. As ilhas artificiais militarizadas da China no Mar da China Meridional remodelaram dramaticamente a dinâmica de poder regional, mas dúvidas persistem sobre sua defensibilidade na guerra. Embora analistas questionem a capacidade da China de sustentar esses postos avançados e isolados, o objetivo principal de Pequim é provavelmente a intimidação regional em vez do confronto direto com os Estados Unidos. Em um cenário de conflito, atacar as ilhas fortificadas pode ser custoso para os Estados Unidos, drenando recursos essenciais necessários em outros lugares. O objetivo da China é minar a confiança regional na proteção dos Estados Unidos, afirmando o domínio sem a guerra aberta. Assim, Washington enfrenta escolhas estratégicas difíceis proteger Taiwan e aliás sem escalar para um conflito catastrófico e potencialmente nuclear. Ilhas chinesas no Mar da China Meridional, penhasco estratégico ou fortaleza militar? Pergunta. Os chineses passaram anos construindo ilegalmente 7 ilhas artificiais no Mar da China Meridional. Eles alinharam algumas das ilhas com defesas antiaéreas e antinavio. As ilhas são parte da abordagem agressiva de Pequim no Mar da China Meridional, onde a China reivindica de forma duvidosa 1,3 milhão de milhas quadradas de espaço oceânico. Significativamente, as ilhas Spratly estão neste mar perto das Filipinas. A China construiu 3 campos de aviação nas Spratly, com hangares para abrigar 72 aeronaves. A base aérea na ilha Woody, nas Paracelsus, abriga mais 16 hangares. Seis outras nações, Filipinas, Vietnã, Malásia, Indonésia, Brunei e Taiwan, reivindicam as hidrovias onde ficam as ilhas artificiais da China. Desde 2014, a China construiu essas pequenas ilhas artificiais, erguendo enormes estruturas militares de defesas, incluindo Fear Cross Reef, que tem um campo de aviação, mísseis e outros equipamentos. Ele está localizado a 620 milhas da costa chinesa, mas embora essas sejam medidas e ousadas e agressivas, os chineses poderiam proteger essas ilhas em uma guerra? Pergunta. Alguns anos atrás, Yun Sun, associado sênior do Programa do Leste Asiático do Stimson Center, disse que Pequim estava dizendo aos Estados Unidos que a China não está tentando ter uma guerra com os Estados Unidos no Mar da China Meridional e que a China não pode nem mesmo vencer uma guerra no Mar da China Meridional.
Sem desrespeitar Assam, mas duvido que a China acredite nisso. Pequim construiu e fortificou essas ilhas por um motivo. Ainda assim, acredito que não foi explicitamente para uma guerra com os Estados Unidos. Se houver uma guerra armada com os Estados Unidos, a China esperaria que as hostilidades se concentrassem muito mais ao norte, em torno de Taiwan. Eduardo Araral, professor associado da Escola de Políticas Públicas da Universidade Nacional de Singapura, disse que as ilhas são muito distantes para a China manter o abastecimento em caso de guerra. Em termos de qualquer confronto, eles seriam os primeiros aí, eu poderia imaginar, ele disse. É estratégico demais para não ser derrubado. Essas ilhas são defensáveis? Pergunta. No caso de uma invasão chinesa de Taiwan, a maioria dos analistas prevê que os chineses começariam a atirar em navios e aviões americanos. Mas isso pode não acontecer de fato. E se a China limitasse os ataques a Taiwan? Pergunta. Seria uma jogada arriscada, mas se os chineses não atacarem outros aliados dos Estados Unidos ou qualquer um de seus navios aeronaves dos Estados Unidos atacariam a China primeiro por causa de Taiwan? Pergunta. Se o tiroteio começar, a maioria dos analistas, até mesmo alguns baseados na China, acreditam que a marinha chinesa não seria capaz de proteger as ilhas por muito tempo. Isso pode ser verdade, no entanto, esses analistas devem considerar que os Estados Unidos não terão o mesmo domínio aéreo e marítimo que desfrutaram por 80 anos. A superioridade nesta região pertence à China e essas defesas insulares, apesar de não terem cobertura e ocultação naturais, foram reforçadas. Derrubá-los exigiria uma quantidade excessiva de ativos que os Estados Unidos não podem dispensar. A questão seria se arriscar esses ativos marítimos e aéreos vale a pena, considerando o pouco que seria ganho. A China construiu essas ilhas não para a guerra com os Estados Unidos, mas para pressionar os civis que vivem na área e ao redor dela. Nenhum dos países na área tem a marinha necessária para enfrentar o assédio chinês. Assim, a China já está exercendo o controle sobre o mar da China meridional, o que mostra a outras nações que os Estados Unidos não são parceiros de segurança suficiente na região. Uma guerra inevitável? Pergunta. Ou os Estados Unidos abandonam Taiwan? Pergunta. O presidente Donald Trump não quer entrar para a história como o presidente que abandonou Taiwan. Isso mancharia seu legado e o tornaria muito mais difícil para J.D. Vance, outro candidato republicano de 2028, ser eleito. Mas uma guerra aberta com a China pode ser a guerra mais sangrenta da história dos Estados Unidos, com mísseis balísticos de longo alcance e armas nucleares. Pode ser um pesadelo absoluto e seria uma guerra que os Estados Unidos poderiam facilmente perder. Por outro lado, os Estados Unidos poderiam vencer uma guerra convencional com a China e o presidente seria um herói. Mas o governo também deve buscar uma terceira opção, uma em que o Washington possa garantir a proteção de Taiwan sem recorrer à guerra. Marinha dos Estados Unidos flexiona músculos navais enviando submarinos para o quintal da China. O submarino US Minnesota da classe Virginia da Marinha dos Estados Unidos visitou recentemente a base naval H. Schilling na Austrália, ressaltando os crescentes laços militares sob o acordo AUKUS com a Austrália e a Inglaterra. A visita, que visa familiarizar os marinheiros australianos com as operações de submarinos movidos à energia nuclear, destaca o uso estratégico da diplomacia submarina pelos Estados Unidos para reforçar os aliados do Pacífico contra a agressão chinesa. A Austrália planeja adquirir submarinos da classe Virginia até o início da década de 2030 e começou a integrar mísseis de cruzeiro Tomahawk avançados. Além disso, aumenta a cooperação com as Filipinas, solidifica ainda mais uma rede de alianças regionais projetada para contrabalancear a influência da China, criando uma zona tampão estratégica no leste asiático e na região do Indo-Pacífico. O submarino da classe Virginia da Marinha dos Estados Unidos visita a Austrália para fortalecer os laços Indo-Pacífico. A grande competição de poder entre a China e os Estados Unidos no leste asiático se tornou mais interessante. Os americanos estão tentando consolidar o que eu chamo de grande bacia dos aliados para enfraquecer o poder militar da China no Indo-Pacífico. Agora, a Marinha dos Estados Unidos anunciou uma ocorrência rara. Um de seus barcos de ataque rápido mais valiosos fez uma aparição na Austrália. A Austrália, apresentada a um submarino da classe Virginia, o US Minnesota, com base em Guam, visitou a base naval de H. Schilling, na Austrália Ocidental, em 25 de fevereiro. O 10º submarino da classe Virginia, um avançado barco caçador assassino movido à energia nuclear, fez sua primeira viagem à Austrália este ano.
O Minnesota está abarrotado de torpedos modernos e mísseis de cruzeiro Tomahawk de ataque terrestre. Esta visita é o mais recente sinal de que os Estados Unidos estão tentando reforçar sua aliança AUKUS com a Austrália e a Inglaterra. A diplomacia submarina está em ascensão e os americanos esperam que essa parceria aumente o nível de cooperação necessário para fornecer aos australianos submarinos movidos a energia nuclear no futuro. Marinheiros americanos no Minnesota ajudarão a familiarizar seus compatriotas com os detalhes de um submarino movido a energia nuclear. Há muitas facetas de uma classe Virginia que os australianos precisam aprender. Os rios nucleares são tão complexos quanto você esperaria, e os marinheiros americanos devem suportar treinamento significativo sobre seu uso, então os australianos devem manter isso em mente. As marinhas australianas e norte-americanas operam com comportamentos compartilhados, valores compartilhados e um compromisso compartilhado para garantir a prosperidade e a segurança da região Indo-Pacífica. Esta visita ao porto pelo uso, Minnesota segue o recente período de manutenção de submarinos listados no HMAS Stirling, que foi a primeira vez que os australianos participaram diretamente da manutenção de submarinos nucleares dos Estados Unidos na Austrália, disse o vice-almirante Mark Hammond, chefe da Marinha Real Australiana, no comunicado à imprensa. Os marinheiros australianos devem estar preparados para um dia ficar no mar por longos períodos de tempo, longe de amigos e familiares, quando eventualmente realizarão longas patrulhas em lugares tão distantes quanto Taiwan e outras áreas dos mares da China Oriental e Meridional. Outra área de instrução será sobre os mísseis de cruzeiro Tomahawk. Os australianos adquirirão mais de 200 mísseis alardeados para seus destroyers da classe Hobart. Enquanto isso, a Marinha Australiana receberá 3 ou mais submarinos da classe Virginia até o início da década de 2030, sob o Pacto AUKUS. Além disso, o acordo AUKUS prevê que os Estados Unidos façam rodízio de 4 submarinos americanos da classe Virginia que operarão a partir do HMAS Stirling, para grande desgosto da China, talvez sentindo que os australianos estavam mais confiantes de que sua marinha se tornaria poderosa. Os chineses apenas enviariam navios de guerra de superfície para as profundidades da Austrália. Um contra-torpedeiro, uma fragata e um navio de apoio da China chegaram na costa da Tasmânia em uma pequena demonstração de força para lembrar aos australianos que a marinha de Xi Jinping leva a sério os negócios e está ciente que a aliança AUKUS fica mais forte a cada dia. A força-tarefa chinesa também conduziu exercícios de fogo real no mar da Tasmânia. A diplomacia submarina é um meio eficaz de rechaçar a agressão chinesa. Se o AUKUS for bem sucedido como planejado, outros aliados americanos podem estabelecer mais recursos para enviar submarinos da Marinha e outros postos para treinamento e familiarização. Um bom exemplo de um país que é um importante aliado dos Estados Unidos na região são as Filipinas. Ambas as nações têm um tratado de defesa mútua e Manilha tem trabalhado com Washington para aumentar os laços. Por exemplo, os americanos retomaram seu relacionamento com a instalação da Baía de Subic. Este local é um porto histórico que foi crítico na Segunda Guerra Mundial. A Marinha dos Estados Unidos agora está ajudando as Filipinas a construir um novo pier para navios de superfície lá. Manila deu um pontapé inicial na base em 2022. Na época, a Marinha das Filipinas teve que usar portos comerciais para seus navios. Subic Bay se tornará uma instalação naval adequada com instalações de apoio e berços para muitos navios. Esses arranjos provavelmente irritarão os chineses, que a estratégia para frustrar a influência de Pequim no Indo-Pacífico, a grande bacia de aliados para os Estados Unidos, está viva e bem. Os americanos também estão de olho em Singapura, Malásia e Indonésia para criar mais relações militares, formando uma rede geográfica de parcerias que poderiam criar um anti-acesso, negação diária da China, a 2AD, e um gâmbito chinês usado contra os Estados Unidos. Ainda assim, dois poderiam jogar esse jogo. Os americanos, por meio de uma extensa rede de aliados, poderiam negar aos chineses a liberdade de manobra no estratégico Estreito de Malaca, por exemplo. Ficaremos de olho no Tratado AUKUS de perto. Essa aliança é um grande desenvolvimento no leste asiático que fará os chineses se perguntarem quantos aliados os Estados Unidos criarão.
Parece cada vez mais que Pequim está ficando sem amigos, e essa é a ideia.